Eita, gente, boa noite, boa noite. Estamos aqui para mais um devocional. Tá tarde, já é o outro dia, mas eu não podia deixar de fazer. Mais uma vez o dia foi corrido. Eu tive que resolver algumas coisas aqui depois que eu cheguei. Já era 9h e pouca da academia e chegou visita aqui. E quando eu ia começar o devocional, eu recebi uma ótima notícia, mas tive que correr atrás de algumas coisas aqui. Então, estamos alegres, vamos compartilhar aqui com vocês, para a glória de Deus. A fidelidade de Deus, 2 Samuel 22, do 1 ao 4 e 48 ao 51. Diz assim: falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Seja bem-vindo, José. Disse, pois, o Senhor: é o meu rochedo, é o meu lugar forte, é o meu libertador. Deus é o meu rochedo e nele confiarei, o meu escudo e a força da minha salvação, e o meu alto retiro e o meu refúgio. Ó meu Deus, de violência me salvaste. O Senhor, digno de louvor, invoquei e de meus inimigos fiquei livre. É o cântico de Davi em ações de graça. E aí a gente vai agora para o 48 ao 51, que diz: ó Deus, que me dá inteira vingança e sujeita os povos debaixo de mim, e o que me tira de dentro de meus inimigos, de dentre os meus inimigos, e tu me exaltas sobre os que contra mim se levantam. Do homem violento me livras. Por isso, ó Senhor, te louvarei entre as nações e entoarei louvores ao teu nome. Ele é a torre das salvações do seu rei e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi e com a sua semente para sempre. Aleluia, né? Então, a fidelidade de Deus. Destacou aqui o versículo 50. Por isso, o Senhor, ó Senhor, te louvarei entre as nações. Sim, cantarei louvores ao teu nome. Ao longo de seus 70 anos como monarca do Reino Unido, a Rainha Elizabeth II endossou apenas uma biografia sobre sua vida com um prefácio pessoal. A rainha serva e o rei a que ela serve. Tradução livre. Lançado em comemoração ao seu aniversário de 90 anos, o livro conta com sua fé e guiou ao servir ao seu país. No prefácio, ela expressou gratidão pelas orações e agradeceu a Deus por seu amor inabalável. Ela concluiu: realmente vi a sua fidelidade. A declaração da Rainha Elizabeth ecoa os testemunhos de homens e mulheres ao longo da história que experimentaram um cuidado fiel e pessoal de Deus na vida deles. Esse tema está presente em uma bela canção que o rei Davi escreveu enquanto refletia sobre sua história. Registrada em 2 Samuel 22, a canção expressa a fidelidade de Deus em proteger Davi, provendo-o e até mesmo resgatando-o quando sua própria vida estava em perigo. Como reação por ter experimentado a fidelidade de Deus, Davi escreveu: cantarei louvores ao teu nome. Embora haja beleza adicional quando a fidelidade de Deus é vista durante uma longa vida, não precisamos esperar para relatar seus cuidados
por nós. Quando reconhecemos que não são nossas habilidades que nos conduzem pela vida, mas o cuidado fiel de um Pai amoroso, somos movidos à gratidão e ao louvor. Glória a Deus! Como você vê a fidelidade de Deus? De que maneira expressar sua gratidão a Ele, né? Deus foi extremamente fiel a Davi, porque Davi, ele sempre foi fiel a Deus. Ele sempre esteve ali olhando, né, as ovelhas do seu pai, quando ele estava lá, fora daquele banquete, daquele momento, excluído, né? Ele estava lá, louvando a Deus e cuidando, pastoreando as ovelhas, né? Ganhou muitas experiências, Deus o honrou contra um leão, contra um urso e preparou Davi para aquele grande momento no qual Jessé esteve lá, ou o pai dele estava lá, e Samuel esteve lá para ungir o rei. E não era a aparência, o homem não olha para a aparência. E Davi teve que vir lá das manadas para ele ser ungido rei na frente dos seus irmãos que eram mais prováveis. E no decorrer da história de Davi, a gente vai ver o quanto que esse menino era dependente de Deus. E que esse homem, até mesmo quando pecou e quando o sacerdote o confrontou, né, com a história dele ter matado Urias, dele ter engravidado Betseba e tudo, quando ele contou aquela história para ele e ele condenou aquele homem e o profeta falou, esse é você. Que ele rasgou as vestes, pediu perdão a Deus. Por que Davi era chamado do homem segundo o coração de Deus? Porque ele errava sim, mas ele sabia se arrepender de fato. Ele tinha temor a Deus e ele amava o Senhor. Em tudo ele adorava o Senhor, em tudo ele botava diante de Deus. Quando o primeiro filho dele, com Betseba, ficou mal, ele ficou lá orando, com saco de cinzas que chamavam, né? Até o falecimento da criança. E quando a criança faleceu, é que ele sacudiu a poeira e seguiu. Mas ele insistia com Deus, ele sabia o Deus que ele estava servindo, né? Então, o que nós precisamos hoje é entender que Deus, ele é fiel. Mesmo quando a gente não é fiel, ele é fiel. E você imagina quando a gente é fiel, o tanto que ele é fiel. Glória a Deus. Oi, Fabrício, seja bem-vindo. Entra aí para tocar um louvor. Você tá aí, ó, com violão. Então, gente, vamos refletir sobre isso, a fidelidade de Deus, porque Deus, ele é fiel conosco. Quantas e quantas vezes e quantos livramentos e aqueles que a gente nem sabe que teve, o Senhor já nos proporcionou. Se a gente olhar a nossa vida há 5 anos atrás, a gente buscando o Senhor, o que o Senhor não tem feito, gente? Se eu for contar meu testemunho aqui, eu vou chorar, porque o Senhor, no decorrer da minha caminhada, vão fazer agora em setembro desse ano 23 anos na caminhada com o Senhor, porque eu não nasci cristã, quanto que o Senhor mudou minha história.
Eu tenho 20 anos de casado, eu tenho filhos maravilhosos, um de 16 e um de 11 anos. Bênçãos de Deus, inteligentes, garotos assim, segundo o coração de Deus, que leem a palavra, que louvam a Deus. Às vezes eu estou aqui, eles estão lá no banheiro tomando banho e louvando a Deus. Gente, isso é a riqueza maior do mundo, é ter sua família no altar, o marido no altar. Isso é a maior riqueza do mundo, é essa. Estar na presença de Deus e ter a sua família na presença de Deus, e Deus faz isso. Ainda ontem na live eu falei, eu me demorei porque ontem eu fiz uma reunião familiar para conversar com os meus filhos, para ajustar a questão deles no celular, porque se eu não cuidar agora, não adianta eu chorar depois. Aqui em casa mudou. Agora vai ser 1 hora de jogo por dia e 2 horas para poder usar o WhatsApp e assistir algum vídeo no celular. Resumindo, 3 horas de celular, 1 de jogo, entendeu? Se a gente não controlar isso, conforme o Espírito Santo de Deus vai nos direcionando, depois amanhã a gente vai estar chorando. E eu tomei essa atitude ontem. Começaram a acontecer as coisas, eu vou dando corda, eu vou vendo, e eu vou vendo que eu falo as coisas e parece que tá, tipo, falando com zumbi. Não. Aqui na minha casa, não, Satanás. Não. Então, ajustei logo. E meu filho hoje, o meu mais velho, estávamos na academia. Aí o ex-professor dele, de química, malha lá, falou: e aí, Ezequiel, você sabia que aqui no Goiás, quem tirar a melhor nota na redação, no Enem e na matéria de matemática, cada um ganha 10 mil reais? Agora ele falou assim: mamãe, o que você acha de eu não jogar esse ano mais, nem as 1 hora, e eu estudar para eu poder ganhar esses 20 mil? Falei: você consegue, você é capaz. E ele estava aqui agora há pouco se despedindo dos colegas, falando que não vai mais jogar. Glória a Deus. Porque ele vai se esforçar e estudar para tirar essa nota no Enem aqui do Goiás e conseguir esse valor de 10 mil de matemática e 10 mil da redação. Olha que coisa maravilhosa, como eu sou rica, né? Então, o Senhor, Ele é fiel. Ele é fiel comigo, Ele é fiel contigo. Ele é fiel com aqueles que são fiéis e Ele é fiel com aqueles que não são fiéis, muitas das vezes. Porque eu lembro muito bem que eu não era convertida ainda e Deus sempre cuidou de mim. Quando eu paro para analisar o quanto Deus me livrou, o quanto Deus cuidou, o quanto Deus não permitiu determinadas coisas na minha vida, que eu poderia nem existir mais aqui nessa terra. Então, é assim que o Senhor faz. E nesta noite, né, nesta madrugada já, a reflexão é: como você vê a fidelidade de Deus? Quando você está em crise, sabe? Quando um momento não é bom, quando você acha que está no fundo do poço, você não consegue enxergar nada na sua frente. Quando tudo isso passa e você para pensar, você vê a fidelidade de Deus? A tua fidelidade em todas as fases da vida. De que maneira expressar sua gratidão a Ele? Sabe qual a melhor maneira de expressar gratidão a Deus pela fidelidade dEle, pelo cuidado, pelo amor dEle? A gente falou essa semana
do amor de Deus, de ter entregue o único filho dele por mim, por você. É a gente sendo fiel também. É a gente buscando conhecer as escrituras sagradas para a gente entender qual é a constituição do nosso reino, do qual a gente é, que não é aqui na terra, que é o reino dos céus. E a gente conhecendo na escritura aquilo que Deus espera de mim e de você. E que abra, descortine os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos, para que a gente esteja atentos àquilo que o Senhor quer falar. Deus tem experiências sobrenaturais para nós, para mim e para você. Conversa com Ele um pouquinho, para você ver, num lugar tranquilo. Se permita ouvir a voz de Deus. Amém? E nesse momento eu queria que, se você tiver algum pedido de oração, que você escreva aí rapidamente no chat, para que eu possa estar lendo, porque já vou orar e quando eu fechar meus olhos, eu não vou ter acesso a seu pedido, ok? Só depois que eu fechar a live, que eu entro lá para baixar a live, para poder postá-la no meu perfil, aí eu vou ter acesso a todos os comentários. Mas escreve aí o seu pedido de oração, porque eu vou estar entrando em oração agora e eu fecho os meus olhinhos e não fico vendo, tá bom? Se você tem algum pedido específico de oração, coloca aí que eu vou orar, ok? Então, ninguém tem pedido específico, oremos por todos. Oremos. Senhor, meu Deus, Pai amado, Pai querido, estamos aqui na Tua presença para declarar que sem Ti nada somos, que necessitamos de Ti. Senhor, nos cobre com Teu sangue, nos reveste com a armadura completa de Deus. Guarda, Senhor, nosso corpo, alma e espírito nesta hora. Deus, em nome de Jesus, eu venho clamar a Ti que o Senhor venha entrar em cada lar aqui representado por essas pessoas. Essas que estão aqui agora ao vivo e aquelas que entraram nem que por um segundo nesta live. Que o Senhor venha, Senhor, entrar em suas casas trazendo a paz que excede todo entendimento, unidade, comunhão, Senhor. Que as Tuas bênçãos sejam derramadas sobre esses lares. Que o Senhor coloque, Senhor, o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Ó Deus, que haja respeito, Senhor, que haja libertação, Pai, em nome de Jesus. Senhor, se há alguma pessoa aqui, Senhor, que vai assistir daqui a pouco, que está sofrendo de insônia, sofrendo de ansiedade, meu Deus, em nome de Jesus, toma a vida dessa pessoa hoje em Tuas mãos. Toma o sono dela em Tuas mãos, pega ela no colo, nina ela, Senhor, e faça que ela tenha uma noite de sono maravilhosa, diferenciada, renovadora. Ó Deus, em nome de Jesus, eu Te peço, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, a cada dia nos guardar e livrar de todo mal. Que os planos de Satanás sejam frustrados nas nossas vidas e que os Teus planos venham se realizar um por um nas nossas vidas até ser dia perfeito. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Se você chegou aqui depois, daqui a pouco eu vou baixar a live, vou botar no meu perfil, lá tem um assim, ó, de live, de palavra de Deus para você ouvir e também a minha rotina aqui na roça. Então, que Deus abençoe, dê uma noite de sono reparadora. Beijo no coração. Que Deus abençoe. Até a próxima. Oi, Iracema. Peraí. Iracema. Acabei de orar, assim, você escutou a oração? Deus vai te pegar
no colo esta noite e você vai dormir muito bem, como você não dorme há dias. Em nome de Jesus, recebe aí, viu? Beijo.